Já tive 3 cachorros e todos eles morreram da mesma doença. Posso ser eu a problemática? Olá, eu sou Paulo Pimon Bernd. Nós temos compartilhado com vocês respostas de perguntas como essa que chegam para nós frequentemente à luz da visão fenomenológico-sistêmica das constelações familiares. E a primeira resposta que eu posso te dizer, sim e não também. Não necessariamente tem a ver com você pessoalmente, mas sim tem tudo a ver com o seu sistema familiar de origem. O que acontece? Acontece que os animais domésticos, os pets, né, que a gente chama, tu já percebeu como as pessoas estão cada vez mais livres para demonstrar o afeto pelos animaizinhos domésticos, pelos pets? Você já percebeu o quanto as pessoas já tratam os seus pets como se fossem parte da sua própria família? E alguns defendem isso com unhas e dentes, não é verdade? O quanto aquele animalzinho faz parte da sua família, tratando como filho, tratando como filha, ou como irmão, ou como mano. Isso aparece demais, não é? E parece ser cada vez mais forte isso. Por um lado, gente, eu quero deixar bem claro aqui que todos os animais, eles merecem um tratamento de dignidade. Eles têm um lugar no nosso ecossistema, na nossa existência extremamente importante. E nós somos totalmente respeitosos em relação a eles. Porém, é importante você perceber que nós temos o nosso sistema familiar, a nossa espécie também. E os animais, muitas vezes, quando eles chegam nessa atitude de quem vai trazer o animal para dentro da sua família, ou seja, um ser de uma outra espécie, para dentro da sua família, é muito comum que esse movimento seja um movimento de substituição. Ou seja, esse animalzinho está vindo para dentro dessa família para substituir inconscientemente uma criança que morreu. Né? A maior parte das vezes o que acontece é que nas famílias existem mortes que são muito traumáticas. Nas famílias existem mortes que às vezes não são reconhecidas. Por exemplo, e nós sempre falamos aqui sobre a exclusão mais comum dentro dos sistemas familiares. A exclusão mais comum dentro do seu sistema familiar qual é? Das crianças não nascidas. Sim, daquelas crianças que de alguma forma ainda morreram dentro do ventre materno. Então mais tarde surge esse desejo de ter um animal como um ser de uma outra espécie para substituir a presença que falta, aquilo que falta na família. E aquilo que falta na família é alguém que morreu. Esse movimento de tentar substituir um membro não reconhecido ou um membro ausente por um animal traz consequências principalmente para quem? Para os animais. Que ali eles vão carregar e muitas vezes carregar o destino de uma morte muito similar à morte daquele que ele veio para, entre aspas, substituir. E é isso que muitas vezes acontece. E nessa pergunta aqui tem algo bastante particular, né? Porque são 3 cachorrinhos que morreram da mesma doença. Não é apenas coincidência. Isso aqui, as doenças, elas têm uma mensagem sempre. Esse é o ponto de vista, é o paradigma sistêmico para nós. Que uma doença, ela é a sintomatização, ou seja, ela é uma mensagem do nosso próprio inconsciente querendo trazer à tona a consciência uma exclusão que aconteceu. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações assim, e sim, é possível constelar situações como essa, muitas vezes a gente vê que aquele pet, aquele animal doméstico, ele estava tomando o lugar de uma criança que morreu. Ou seguindo o destino de alguém, quando a gente tenta incluir alguém, e esse é um movimento inconsciente, tenta incluir alguém que foi excluído. É muito
é muito fácil a gente verificar como isso é sério e o quanto isso está acontecendo. Basta conversar com qualquer veterinário e a gente consegue ver que cada vez mais as doenças que antes só acometiam os seres humanos, agora estão cada vez mais frequentes nos animais domésticos. Porque assim como as crianças, que são, digamos assim, as crianças são seres mais frágeis e suscetíveis a absorver os traumas e dificuldades e bloqueios do sistema, certo? As crianças que estão chegando agora, elas são seres mais fragmentados, mas elas fazem parte, porque são da mesma espécie, ainda mais um animalzinho. O quanto ele é fragmentado de certa forma e quanto ele é vulnerável às questões inconscientes presentes dentro daquilo que nós chamamos de consciência familiar. Essa transferência, essa tentativa de substituição, nem sempre é consciente, mas na hora que se torna consciente, por exemplo, a partir de um vídeo como esse, onde você começa a refletir de forma diferente e começa a identificar, talvez seja longe de você identificar exatamente o que está acontecendo, então quem sabe você vai procurar uma constelação e aí você toma consciência quem que esses animais estão, quem é que você está tentando substituir com esses animais domésticos, né? Eu conheço muito bem, vários casais eu já vi isso acontecer. Por exemplo, tem o primeiro filho e depois engravida do segundo e esse segundo é abortado. Foram lá e trouxeram um animalzinho para dentro da família. Outro casal que recentemente eu conheci, engravidaram pela primeira vez e perderam. Ainda antes de engravidar a segunda vez, trouxeram um cachorrinho para dentro da família. Um nome super humano para o animal que não desgruda do pai e da mãe, né? Então ele faz ali uma substituição. Isso deixa aquele animal vulnerável a uma doença, porque ele carrega o destino daquela criança a qual ele veio substituir. Como que esse conteúdo toca em você? O que você identifica da sua própria situação, do seu sistema familiar, através desse conteúdo? Escreve aqui nos comentários. Os comentários é um espaço aqui para, inclusive, você deixar suas perguntas, comentar nas perguntas de outras pessoas, trocar as suas experiências. E assim a gente cria toda uma comunidade que cada vez mais toma consciência das coisas e implementa um processo de mudança. Que tal fazer isso junto com a gente? Eu vejo você aqui e eu te encontro lá no próximo vídeo.